Olá, hoje falaremos sobre o planejamento tributário. O planejamento tributário vai muito além da mera análise de regimes de tributação ao final de cada ano e veremos como ele pode contribuir no dia a dia da sua empresa. Em um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, o planejamento tributário se mostra tão fundamental quanto a escolha do ponto comercial, das matérias-primas e fornecedores. Ao contrário do que muitos pensam, o planejamento tributário não se resume à mera verificação do melhor regime de tributação ao final de cada ano. Ele deve ser utilizado no dia a dia da empresa, como uma ferramenta de apoio estratégico, fornecendo informações detalhadas e analíticas sobre a parte tributária da empresa. Então ele é tão importante no cenário atual, pois as empresas têm que inovar a todo momento, ela tem que se redesenhar, se reinventar a todo momento. Então o planejamento tributário ele vai ser utilizado como apoio de análise de todas essas adequações e essas mudanças que estão ocorrendo no dia a dia das empresas. Okay? Então o bom planejamento tributário, além da análise de regimes de tributação, ele deve analisar também, por exemplo, no caso de grupos de empresa, eu posso otimizar a minha carga tributária, ou seja, eu posso reduzir a minha carga tributária se eu direcionar a minha atividade para outro estado. Se a empresa for passar a oferecer um novo produto, ela vai ter que analisar toda a parte tributária e ela precisa ter isso de forma clara. Então, o planejamento tributário vai auxiliar a empresa na colocação no mercado de novos produtos. Então, o empresário precisa ter claro a composição, a carga tributária incidente sobre a venda de cada produto. Para quê? Para que ele possa formar o preço adequadamente. Okay? Em outros casos, nós precisamos avaliar se tem operações que são incentivadas por determinado produto e a empresa não esteja observando. Um exemplo disso são os regimes especiais de tributação, que na grande maioria dos estados, diante aí da guerra fiscal, nós temos vários incentivos diferentes, dependendo do produto, da operação. Então, em Minas Gerais, nós temos o RET, o TTS, o Tratamento Tributário Setorial, que pode ser utilizado pela empresa para reduzir a sua carga tributária. Então é preciso que a empresa esteja a todo momento, e não só ao final do ano, verificando se foi incluído mais algum benefício para a operação dela, alguma alteração na legislação tributária que ela possa gerar uma economia de tributos. E ao contrário do que muitos pensam, o planejamento tributário ele não se aplica somente às grandes empresas. As empresas do Simples hoje têm tantas particularidades aí quanto as grandes empresas. Então isso porque nem sempre o Simples vai ser a melhor opção, nem sempre ele vai apresentar a menor carga tributária. Então, principalmente para aquelas empresas que estão chegando no faturamento de 3 milhões e 600 ano, na média de 300 mil ao mês, cabe uma análise, elas devem analisar, fazer o planejamento tributário, porque passou de 300 mil, ela vai para uma outra faixa do Simples que ela tem que pagar o ICMS fora do Simples, aumentando aí de forma drástica a sua carga tributária. Um outro fator importante que deve ser considerado no planejamento tributário é que você não pode se ater somente à análise do regime de tributação. Eu preciso analisar o regime de tributação em vários cenários, pessimista, moderado, otimista e além disso, considerando aí que dependendo da mudança de regime ou do cenário, uma evolução de receita, posso ter mais ou menos custos, eu tenho que recompor o resultado da empresa, recompor a DRE dessa empresa, de forma que eu vá verificar se aquela redução de impostos, a mudança para aquele regime, irá se converter em otimização de resultado, ou seja, se vai converter numa lucratividade maior. Então, o planejamento tributário ele se mostra uma ferramenta gerencial essencial nos dia a dia das empresas, permitindo ao empresário que ele enxergue de forma clara, precisa e objetiva o resultado dos caminhos, das opções que ele pode seguir. Então, contribuindo aí para a tomada de decisão de forma segura, sem correr risco para a empresa. Um abraço e até a próxima.